Olá, boa noite. Começando então a live da quarta. Vamos falar hoje sobre crenças limitantes e como elas atrapalham o teu sucesso. Aguardando aqui enquanto o Instagram vai avisando que a gente está ao vivo. Sandra, seja bem-vinda, boa noite. Poli, olha só, todo mundo chegando aí. E eu muito feliz aqui de falar de um dos assuntos que eu mais amo, né? Que é falar dos limitadores que a gente cria e de como isso atrapalha a vida da gente. Hoje a gente vai falar deles, vai falar de como eles se instalam na nossa vida, como que a gente aprende, e no final da live vai ter um exercício para você se libertar desses limitadores. Aí, Poli, Jane, Raquel, o João, Maricélia, João Pedro, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal vai chegando aí agora. E o nosso assunto de hoje, então, como eu falei, crenças limitantes e como elas atrapalham o teu dia a dia. Tássia, Maria, todo mundo seja muito bem-vindo aí. Pri, Eliane, boa noite para todos. Vamos lá então, gente, vamos começando. O pessoal que tá nos grupos e que sabe vai chegando depois. A gente vai começando aqui para não atrapalhar ninguém, não atrasar aí os teus projetos, né? Quem aqui assistiu a live anterior e fez o teste dos sabotadores, naquele dia a gente trabalhou então os padrões de comportamento, né? Que os sabotadores, na verdade, é aquilo que você já vê, seu comportamento atuando, né, no dia a dia. Boa noite, Sandrinha, outra Sandra ali, Geise, Lins, sejam todas muito bem-vindas. Então, quem assistiu a live anterior e fez o teste, identificou lá comportamentos, né? Então, comportamentos limitadores, né? O sabotador do perfeccionismo, ele tem um padrão de comportamento que exige um nível de excelência absurdo, né? Então paralisa por causa disso. O sabotador do evitador, ele evita qualquer desgaste, qualquer enfrentamento, né? Então é um padrão de comportamento. Então é aquilo que a gente já percebe no dia a dia, a gente já faz aquilo, né? Então quando a gente nota, quando a gente fez lá o teste, a gente notou que, nossa, isso fala muito da minha vida, né? Então, quando a gente lê o teste que o autor propicia, quando a gente faz, a gente olha para aquilo e fala muito com a nossa realidade, né? O teste dá muito certeiro. E para quem fez esse teste, então, vou dizer que vocês têm que trabalhar, né? A gente trabalha no coaching sabotadores que tem nota acima de 7, tá? Então, só que se trabalha 1, 2 de cada vez, não dá para trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, quem encontrou sabotadores acima de 7, né, vai hoje pensar nesses sabotadores que encontrou lá e vai ver que crenças geram aquele comportamento limitador, porque o sabotador é algo que já é um padrão do teu comportamento, é uma coisa que você vê do lado de fora, tá? Então, assim, ó, o que eu quero falar de crenças, então, né, é que tudo são crenças. Eu estar aqui fazendo essa live acreditando que esse conteúdo serve para vocês de alguma maneira, são crenças. Vocês estarem aqui me ouvindo, deixando de fazer outras coisas, é uma crença que vocês virão aqui e vão também encontrar algo que é interessante para vocês. Tudo que a gente faz na vida, o nosso comportamento, tá? Bom ou ruim, positivo ou negativo, ele sempre vai ser regido pelas nossas crenças, junto, claro, com os nossos valores, que são as coisas que a gente dá importância na vida, tá? Então, tudo são crenças. Estarmos aqui reunidos procurando desenvolvimento pessoal é crença, né? Crença que isso adianta, é crença que isso vai resolver, vai me ajudar. E toda crença, no fundo, ela é neutra, tá? Ela é positiva ou negativa somente em relação a uma meta. Então, uma crença que às vezes pode ser negativa, no dia a dia ela é positiva na tua meta, ou muitas vezes ao contrário também. Ela é positiva no teu dia a dia, ela te trouxe, te fez quem tu é, mas ela, em dado momento, ela começa a impactar negativamente, ela começa
atrapalhar a tua conquista, tá? Então, antes de... E aí a gente começa a dar desculpas, tá? Existem as crenças superficiais, quando eu aprofundar o assunto aqui vocês vão ver. As crenças superficiais são aqueles filhotinhos de crença que você vai... São as desculpas que você vai dando, tá? E a gente vai trabalhar para descobrir um pouco mais profundamente, tá? Crenças raiz, porque senão elas continuarão ali te impactando, tá? Então, como é que é construído o nosso resultado? A gente precisa entender isso primeiramente, tá? O resultado, ele é a nossa meta, vamos dizer assim, né? Então, o nosso resultado, o resultado que a gente tem hoje, positivo ou negativo, tá? Ele foi gerado antes, tudo que a gente tem hoje, o que a gente criou na nossa vida hoje, seja positivo ou negativo, foi criado por quem? Pelos nossos comportamentos, que são da mesma maneira, positivos ou negativos para produzir aquele resultado. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que não existe fracasso, não existe comigo dá tudo errado. Você cria, e você cria isso através do seu comportamento, que ele é positivo ou negativo em relação ao resultado que você quer. Quem que cria o comportamento? O que a gente sente, tá? Então, crença é sentido, não é o que você fala da boca para fora. Você pode dizer coisas lindas, maravilhosas em relação à sua meta, ao seu negócio, você pode dizer que você acredita que você vai chegar no topo, que você isso, que você aquilo, que você aquele outro, muitas coisas boas, tá? Só que lá no fundo, você tem sentimentos que não dizem a mesma coisa. Você tem sentimentos que dizem que isso não é possível para você, e esse sentimento vai gerar o teu comportamento, que por final vai gerar o teu resultado, tá? E quem é que cria esses sentimentos? As crenças, tá? E muitas vezes a gente nem sabe quais elas são. Tem coisas que a gente sabe, que são coisas que a gente verbaliza, que a gente diz, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, é uma crença tua, mas tem muitas delas que você nem sabe que tem, tá? Que você não sabe que tem e você muitas vezes nem entende por que você não chega onde você quer. Parece que você está toda alinhada para chegar na tua meta, mas em algum momento você trava, você se paralisa e não consegue mais fazer o que precisava fazer para que o seu objetivo aconteça. E em geral isso acontece, né? Porque entra ali uma crença que você não percebe, tá lá no fundo do seu subconsciente, tá? E ela molda o teu comportamento, ela vai moldar teu sentimento, que vai moldar o teu comportamento, que vai gerar teu resultado, tá? Então, hoje, tudo que te separa, se você tá aqui, se você já pensou que você tem uma meta e você não está conseguindo atingir, você se sente paralisado em torno dessa meta, você acha que não vai conseguir tomar o caminho que precisa para conseguir conquistar aquilo, você acha que está muito difícil, você acha que você já tentou muitas vezes e ainda assim não conseguiu chegar no resultado, e aí isso vai desmotivando, vai paralisando, vai gerando outras, inclusive, crenças, né, sobre sua identidade. Se você tá nessa situação, tá, hoje, o que te separa do que você quer são as crenças que você tem sobre determinada área que você está trabalhando, tá? Então, para a gente fazer o exercício daqui, eu queria que tu pensasse numa área da tua vida, qualquer uma, e uma meta que tu tem nessa área. E aí vai ter gente que já vai vir com aquela conversa assim, mas eu não tenho meta. Então, a tua meta é criar uma meta, porque se você não tiver objetivos, você nunca vai poder dizer o seguinte, olha, eu tenho crenças que me bloqueiam. Se você não tem meta clara, você tem crenças que te bloqueiam em criar a meta, mas você não tem crenças sobre atingir a meta, ou pelo menos não pode avaliar isso ainda, porque quem não tem meta tem alguma crença ali. Em geral são coisas assim, não adianta nem eu traçar meta porque eu não vou bater mesmo, essas metas são muito difíceis de atingir, para mim não vai dar certo. Então eu tenho uma dificuldade, eu tenho um sentimento, uma emoção bloqueadora ali em criar meta, tá? Então pensa aí numa área da tua vida, qualquer uma, e pensa numa meta. E meta, gente, é uma coisa específica que possa ser medida, que possa ter um prazo para acontecer e que você possa chegar no final e saber se isso aconteceu ou não. E mais que isso, ela precisa depender de você, precisa depender da sua atuação. Não adianta
eu ter uma meta do meu filho passar de ano, por exemplo. Isso não vai depender de mim. Eu posso influenciar, ajudando, apoiando, oferecendo várias coisas, mas não vai depender de mim. Então, a meta tem que ser comigo, egoísta, tá? É pra mim. Ela tem que ser pra mim, tem que ser iniciada e mantida por mim, tá? Então, pensa aí na tua meta, tá? E eu queria dizer, e aí agora a gente vai avaliar o que existe de crença. Antes eu vou explicar quais são os tipos, tá? E eu quero dizer que, assim, as crenças, como eu falei, elas não são ruins, tá? Geralmente elas se formaram na nossa infância, até ali os 12 anos, as crenças centrais, para nos proteger, para que a gente se formasse, para que a gente se tornasse a pessoa que a gente é hoje. E a gente também não nasceu com crenças, tá? A gente aprendeu isso ao longo da vida, através da influência de quem nos criou, né? De quem foram os nossos tutores na infância, das coisas que a gente ouviu e viu, das experiências que a gente teve. Quanto mais antiga é a crença, quanto antes você aprendeu, né? Em que época da vida você aprendeu, mais escondida ela fica, tá? As crenças que você aprendeu numa experiência já adulta, por exemplo, você teve um revés financeiro porque você tinha um sócio, aí você criou uma crença que não vale a pena confiar em ninguém. Se ela foi criada só nessa experiência, ela é muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de você descobrir. Por quê? Porque é uma coisa da sua idade adulta, tá? Agora, aquelas coisas que você aprendeu lá quando você era criança, né? Que você não tinha filtros ainda para avaliar se aquilo era verdadeiro ou não, né? Se aquilo era 100% e era para todo mundo e era para sempre. Essas ficam muito escondidinhas e ficam atuando em ti, ficam rodando como se fosse um software que você não percebe, como se fosse um vírus de computador, assim. Então, o computador está tendo um comportamento estranho que não era para ele ter, tá? E você não sabe onde é que esse vírus está. A mesma coisa acontece com a crença. Você está tendo um comportamento diferente daquele que era para você ter, para atingir o resultado que você queria, e você não sabe o que está acontecendo, porque ela está tão escondidinha e foi tão encoberta, assim, pelas experiências da vida, que você não descobre de cara, você não descobre onde que ela tá? Então, a primeira coisa, como eu disse, é pensar numa meta, porque pode ter uma crença que é super positiva, mas em relação à tua meta não é, tá? E qual a coisa que você mais quer? Então, pensa aí nessa área aí, né? Qualquer área da vida, qual é a coisa que tu mais queres alcançar? Multiplica, tá? Pensa numa coisa grande, porque quando tu pensares numa coisa grande, as tuas crenças vão pular. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a pessoa escolheu a área financeira para trabalhar e a meta dela era juntar 100 mil reais, como exemplo, tá? Fazer uma poupança de 100 mil reais. Por que não uma poupança de 1 milhão de reais? Diz pra você, por que eu não consigo ter? Por que eu não cheguei nisso? E aí você vai começar a ver que vão vir pensamentos. Vão vir pensamentos que o dinheiro tá muito difícil, que 1 milhão é uma coisa utópica, porque pra mim não dá, o que eu faço não dá. Então multiplica, pega a tua meta que tu deseja e aumenta ela um pouco para tu ver que tipo de pensamento começa a vir na tua cabeça. Antes que eu esqueça, eu não falei no início, tá, gente? A gente vai precisar de papel e caneta ou pelo menos alguma coisa para você anotar, que vai ter um exercíciozinho no final. E também acho que todo o assunto que vai ser colocado aqui vale a pena fazer algumas anotações para você lembrar depois, tá? Então, para a gente falar de crenças limitantes, antes precisamos esclarecer. Eu já disse que elas geram os sentimentos, geram os comportamentos e geram o teu resultado, tá? Mas o que são crenças, na verdade? São pensamentos bem escondidos que você acredita você tomou como verdades absolutas e que na maioria das vezes não são verdade. É como você conseguisse enxergar aquele determinado fato somente de um ponto de vista. E porque você aprendeu muitas vezes com alguém que você tinha muito carinho. Quando a gente tem uma crença limitante, a gente fala muitas vezes assim, não, mas isso não é uma crença, isso é um fato. Eu aprendi com meu pai e ele sempre fez assim e ele era um exemplo de vida para mim. Então, a gente tem uma certa resistência a mudar esse tipo de pensamento, porque na cabeça da gente, aquela referência que nos ensinou aquele pensamento, que nos ensinou a pensar assim, era perfeito para nós, nosso herói, né? Então, se a gente pensar diferente, parece que a gente vai estar desconstruindo ou desonrando o pensamento daquela pessoa. E não tem nada a ver com isso, tá?
A pessoa que nos ensinou, ela nos ensinou da melhor maneira que ela sabia. Ela nos ensinou pelo melhor que ela tinha. Mas hoje, talvez, aquele ensinamento que ela trouxe não faz mais sentido na nossa vida, não nos ajuda diante do objetivo que a gente tem. E isso faz com que a gente fique patinando, aquela sensação de não andar, não conseguir realizar as coisas e não sei o que eu tenho. E aí começa a dizer coisas assim, eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu simplesmente não faço. Quem aqui já alguma vez disse isso? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu já estudei tudo, não preciso mais saber nada porque eu tô pronta, mas eu não faço. Ou, ao contrário disso, né? Eu não tô pronta ainda. Tudo isso, seja para um lado ou para o outro, é sempre uma crença. Só que ela pode ser limitante em relação àquilo que você quer. Existem vários tipos, tá? A Cris Lemos ali falando que já repete isso, que sabe tudo que tem que fazer, mas não faz. Então você vai descobrir aqui algumas coisinhas, tá? Então, a primeira divisão de crenças que existe, né? Então, vou separar aqui em cinco tipos para que fique mais fácil. Eu não vou aprofundar o assunto, né? Mas eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo o que é, quais são os tipos que tem e conseguindo fazer um exercício de transformação de algumas que estão atrapalhando vocês. Então, existem as crenças de identidade. Crenças de identidade são crenças relacionadas a quem eu penso que sou. Tá? Então são aquelas coisas que eu digo assim, eu nasci numa família de baixa renda, você sempre assim, então eu me sinto diminuída, eu me sinto pobre em relação ao restante, né? Eu sou desorganizada, eu nunca vou mudar, eu já nasci assim, eu já tentei, eu tenho 40, eu tenho 50 anos e eu nunca vou mudar. Então, são coisas que você fala sobre você. Eu sou uma pessoa que não tem todo o preparo, por quê? Porque na realidade eu penso lá que eu não estudei o que eu deveria ter estudado, então eu digo que eu sou assim. Então tudo que você fala sobre você, pensa aí, quando você vai se descrever, quando alguém te pergunta quem é você, o que você fala sobre isso? Num primeiro momento vão vir as coisas lindinhas que você fala sobre você, tá? Que você vai dizer, não, eu sou determinada, eu sou organizada, e você vai falar essas coisas bonitas. Mas aquilo que você fala para você mesma, aquilo que a sua conversa interna fala com você sobre a sua meta, quando você pensa na sua meta, nessa meta aí que você pensou, o que você fala sobre você mesmo? Ah, para mim não vai dar porque eu sou muito desorganizada, ou para mim não vai dar porque eu não consigo equilibrar as coisas, para mim não vai dar porque eu procrastino demais, eu sou assim, né? Então, quando é crença de identidade, você vai falar eu sou, tá? É uma coisa que você diz que é seu, você nasceu com isso e você pensa que você vai morrer com isso, né? Que você nunca vai poder mudar. Alguém perguntou ali se vai ficar gravado. Gente, vai ficar gravado o tempo que o Instagram deixa aqui, que eu sempre deixo para vocês 24 horas, tá? Então, mais que isso não permite, o próprio sistema deles não permite, tá? Então, até amanhã esse horário vai tá por aqui. Vale a pena anotar e rever aí, tá? Então, tudo que você fala sobre quem você é, por que você não... Pensa na sua meta. Aí você pensa, por que você não tem sua meta ainda? Tá? Se alguém quiser compartilhar aqui comigo uma meta, fica mais fácil, né, de dar os exemplos aqui para que vocês vão entendendo, tá? Então, pensa na tua meta e se os pensamentos que vierem quando você pergunta por que eu não tenho isso ainda, tá? Por que eu não tenho R$1 milhão ainda? Por que eu não juntei? Por que eu não tenho uma poupança de 100 mil, como é o exemplo que eu dei? Por que eu não sou diretora de vendas ainda? Por que eu não tenho meu próprio negócio ainda? Por que eu não sou independente financeira ainda? E aí, se a conversa interna, se as frases que você... por que eu não sou nacional ainda? Então, se as frases que vierem na sua cabeça, né, quando você vai responder essa pergunta aí para você mesma, forem coisas do tipo, eu sou, né? Então, carro rosa, mesma coisa. Quando eu digo, por que eu não tenho carro rosa? Por que eu não sou nacional? Por que eu não conquistei qualquer coisa, tá, gente? O peso que eu quero, a aparência que eu quero, tudo, qualquer coisa. Quando eu respondo a pergunta, por que eu não tenho? Por que eu não tenho isso ainda? E vier na resposta coisas como,
é porque eu sou isso, é porque eu sou muito tímida, é porque eu sou muito envergonhada, é porque eu sou muito desorganizada. São crenças relacionadas à identidade, tá? São as que a gente mais precisa cuidar. Porque assim, ó, existe uma sequência para você conquistar qualquer coisa na sua vida. Primeira coisa, você precisa acreditar em você mesmo, né? Então, quando você cria crenças limitantes em relação à sua capacidade de fazer, de mudar, é quase que uma sentença de não conquista, né? Porque se você diz assim, eu sou assim mesmo e não vou mudar, eu não consigo mudar, já tentei e não consigo, você está dizendo que você nunca vai se tornar aquela pessoa que precisa se tornar para chegar no seu objetivo, tá? Amanda, porque somos o resultado das nossas ações e consequências delas. Sim, só que as nossas ações e as consequências delas são geradas pelas nossas crenças. Então, se eu não mudo as minhas crenças, eu não mudo as minhas ações e os meus resultados. E quando a gente muda a crença, o comportamento muda na mesma hora, tá? Você passa a acreditar em outras coisas, você passa a se comportar de outra maneira. O segundo tipo de crença que existe, tá? São as crenças relacionadas à capacidade. Então, elas são relacionadas ao ato. As de identidade são quem eu sou, tá? As de capacidade são o que eu faço. Então, são crenças que fazem a gente duvidar daquilo que a gente é capaz de fazer. Então, eu duvido da minha capacidade de aprender, eu posso duvidar da minha capacidade de me tornar um líder, eu posso dizer, olha, tudo bem, eu até acredito em mim, eu sei que sou muito capaz, eu já fiz muitas coisas, sou muito determinada, mas eu não vou aprender a liderar porque eu sempre fui assim mesmo, e eu acho que isso não se aprende, eu acho que isso vem com a pessoa. Só que não, tá? A liderança, a organização, ao falar em público, tudo isso é habilidade. Como habilidade, competência pode ser aprendido. Qualquer pessoa pode aprender. Afinal de contas, quando o bebezinho nasceu lá, ele não sabia nem falar para começar, ele aprendeu. Ele não sabia nem andar para começar, ele aprendeu. E ele não sabia, ele não disse, eu vim ao mundo para ser um grande líder, eu vim pronto para ser um líder, agora vou ser CEO de tal empresa. Não, essa pessoa aprendeu a ser assim, tá? E claro que alguns traços de perfil comportamental vêm com a gente, mas eles são aprendidos, a gente vai aprendendo principalmente na primeira infância. Então, um recadinho para quem tem filhos pequenos aqui, principalmente até a idade de 7 anos, tá? Cuidado com as coisas que você está falando para ele, porque se você está falando aquelas coisas assim, viu, você é um feio, você errou, você é um feio, você está criando nessa criança crenças que depois vão atrapalhar a performance dela, tá? Você então começa a conversar com clareza com o filho pequeno, com o netinho que está perto de ti e impondo sim limites, né? Ensinando valores para a criança, mas não atacando a identidade dela, porque senão você vai criar um adulto inseguro depois, tá? Ou um adulto revoltado, cada um vai para um lado. Então, segundo tipo de crenças de capacidade, tá? Depois, essas duas crenças, dependendo se elas são muito fracas na gente, se a gente não acredita na pessoa que a gente é, se a gente não acredita no que a gente pode fazer, a gente começa a criar crenças de não merecimento, tá? E aí as pessoas têm dito muito isso, porque ouviram falar, fulano falou sobre crenças de não merecimento, então fala assim, não, eu acho que eu não conquisto o que eu quero porque eu devo ter crença de não merecimento. Gente, crença de não merecimento é quase que uma desculpa que a gente inventa para justificar aquilo que a gente não está fazendo. Quando a gente acredita na gente mesmo, quando a gente acredita na nossa capacidade de transformação e de mudança, e quando a gente mede os nossos resultados, a gente se dispõe a fazer alguma coisa e olha para aquela coisa todos os dias para ver se está fazendo ou não, a nossa crença de merecimento, ela aumenta automaticamente, tá? As crenças de merecimento já, aquelas instaladas, né, que estão lá no subconsciente, são crenças que também você aprendeu quando era criança, de pessoas que diziam assim para você, viu, você não fez as coisas certas, então você não merece a recompensa. E aí sim, nesse caso sim, se você ouviu muito isso,
né? Você pode ter se tornado um adulto que não acredita que merece o melhor porque fazia tudo errado, acredita, mas ela está muito mais relacionada à tua crença de capacidade do que o próprio não merecimento, né? A Dionália está falando aqui, tem um filho de 7 anos, ele se sentia muito triste na escola sobre amizades com os colegas. Daí tem que cuidar o que ele está criando de identidade para ele. Porque as nossas crianças, elas são criadas até os 7 anos, fecha a tampa, tá? Nessa idade a criança não tem filtro para entender o que é certo ou o que é errado. E depois disso, ainda vai criando algumas até os 12, né? A gente está sempre criando crianças depois, mas as principais, as centrais, sobre o que a gente é capaz e sobre quem a gente é, são formados nessa idade, tá? E isso vem depois com o adulto, e o adulto continua com o pensamento que ele aprendeu lá quando era criança. E isso faz com que a gente não consiga se desenvolver. Só vai mudar quando? Vai mudar quando tu passa por um choque emocional, às vezes te acontece uma tragédia na vida e tu precisa olhar para ti de novo, de uma maneira diferente, e aí tu muda a tua crença. Ou quando tu vem para o desenvolvimento profissional, pessoal, né? O desenvolvimento é trabalhar em ti, trabalhar teu autoconhecimento, tu começa a identificar aquilo que tu tá reproduzindo hoje, começa a ver que não tem mais sentido para tua meta e tal, e aí tu ressignifica, tá? Então, cuidem das crianças, porque senão estão colocando já possíveis comportamentos negativos nelas no futuro. E quem já passou da idade de criar as crenças centrais vai trabalhar o seu autoconhecimento, porque tudo que te distancia hoje daquilo que tu quer está relacionado às crenças que você tem sobre você mesmo, sobre as coisas, sobre o trabalho, sobre o mundo, sobre as pessoas. Tem alguma aí que está impedindo você de avançar. Depois a gente tem as crenças transparentes, tá? Que podem ser de identidade, capacidade ou não merecimento, ou merecimento, mas são crenças que a gente não percebe, a gente nem vê que elas existem. São como se fosse uma vidraça, assim, que parece muito perfeita, muito limpa, que a gente pensa que está enxergando tudo perfeitamente, pensa que está vendo o que está vendo, tá? Só que aquele vidro distorce a realidade e faz com que a gente enxergue o mundo de maneira diversa daquilo que está acontecendo de fato, e os nossos comportamentos vão ir por aí, tá? Essas são as mais difíceis de identificar, e hoje vou dar uma dica aqui para vocês para como perceber o que está acontecendo. E por último, tem muito mais outras divisões sobre crença, mas a minha intenção não é aprofundar o assunto tecnicamente, né? E sim dar para vocês uma ideia de como modificar comportamentos que estão te atrapalhando. E por último existem as crenças sociais, tá? Crenças sociais são, em geral, imposições que a gente recebeu tanto da família, da sociedade, da escola, né? São como que modelos que todo mundo deveria seguir. Só que nesses modelos vem muita coisa junto, assim, ó, que às vezes não vale mais. Por exemplo, todo homem deve ganhar mais que a mulher, ou toda mulher é responsável principal pela educação dos filhos, ou ser bem-sucedido acima da média do que todo mundo é na minha família é ser ganancioso. Pensar em dinheiro é coisa de quem é muito ganancioso. Enfim, pessoas que pensam em dinheiro não são boas pessoas. Ou você pensa em dinheiro, ou você pensa em pessoas, né? Então são crenças que todo o ambiente que a gente convive acredita. E essas são muito bem aceitas. Quer ver uma crença muito comum, né? Um comportamento muito comum gerado por uma crença dessas sociais e que todo mundo aceita é o seguinte. Então, uma mulher que é empreendedora, ela tinha um compromisso profissional naquele dia no trabalho dela, e aí um dos filhos deu uma caidinha aqui na internet, mas acho que já voltou. E aí ela fala assim, eu não fui no compromisso, tive que desmarcar o meu compromisso porque o meu filho ficou com febre. E aí todo mundo vai dizer, realmente ela não podia ir no compromisso porque o filho ficou com febre. Só que não foi por isso que ela não foi. Ela não foi porque ela escolheu não ir, porque o comportamento dela é regido pela crença, tá? E a crença dela diz que é o seguinte, a única pessoa que poderia cuidar, que deve cuidar, né, dos filhos quando eles estão doentes é a mãe. Então fica muito claro, fica
aceito por todo mundo, que ela pode deixar o trabalho dela naquele momento, mesmo que fosse muito mega importante para ela, porque mães têm que ficar com os filhos quando estão doentes, tá? Eu não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas é uma coisa muito comum de acontecer. E o pensamento coletivo aceita isso como muito verdadeiro, tá? Então, outra coisa que é muito verdadeira, todo mundo tem que fazer faculdade. Então, aí quando um filho teu não vai fazer faculdade, você pira porque você acha que todo mundo tem que fazer. Então, são coisas do inconsciente coletivo, tá? E que, em determinados momentos, limitam. Só estou dando alguns exemplos aqui, né? Genéricos, para vocês perceberem qual a diferença entre crenças sociais, coisas que a gente acredita porque tem que acreditar, porque todo mundo acredita, porque é assim que você aprendeu, porque foi assim que te ensinaram, tá? E há uma inversão disso, né? Então, na maioria das vezes, a gente está muito mais preocupado com as crenças sociais, em atender as crenças sociais, não enxerga as transparentes, tá lá olhando para o merecimento, que é relacionado ao que eu tenho, tá? Depois olha para a capacidade, que é o que eu sou capaz de fazer, e por último olha para quem a gente é. Só que deveria ser totalmente contrário. A primeira coisa que você deveria cuidar é as crenças que você tem sobre si mesmo, crenças de identidade. Depois, as crenças que você tem sobre a sua capacidade. Essas duas vão gerar a condição de você acreditar ou não no que você merece ter, que é a última parte. E identificar as transparentes através da análise do comportamento. E, por último, atender as crenças sociais, tá? Numa ordem sendo você primeiro. Isso é que te faz ter um índice de felicidade e de realização muito maior. Só que a gente foi ensinado ao contrário. Primeiro a gente atende o que os outros querem e depois a gente vai atender o nosso, tá? Então já expliquei dali da ordem que deve ser, tá? E também expliquei que a gente faz ao contrário, tá? As crenças, em geral, elas são causadas por 5 medos básicos, mas eu só vou falar de 2 aqui nesse momento, tá? Eu vou falar do medo da crítica e vou falar do medo da falta. Por que eu vou falar desses 2? Porque eles são os mais relacionados a pessoas, a parte profissional da pessoa e principalmente a quem trabalha com público, com vendas, quem trabalha, quem empreende, né, que não tem salário fixo, é muito mais afetado por esse tipo de crença aqui. Crenças relacionadas ao medo da crítica. Essas crenças, elas estão... O foco da pessoa que tem muitas crenças em relação ao medo da crítica é na falha, o medo de errar, tá? O medo de que alguém aponte que ela não foi perfeita. E isso vem lá, você aprendeu quando era criança. Você aprendeu que você tinha que fazer tudo certo para poder ser merecedor. Então, você tem muito medo de ser criticado. Porque o que acontecia com quem era criticado, com quem fazia alguma coisa errada? Provavelmente, ele recebia algum tipo de punição, uma reprimenda, uma advertência, alguma coisa nesse sentido. Então, quem errava era punido, né? Então, a criança se criou acreditando nisso. E o adulto tem medo de se expor, tem medo de ser posto à crítica. Isso no trabalho, como é que se representa? Você tem medo de levar um não, você tem medo de conversar com as pessoas, porque você acha que se a pessoa está dizendo não para você, ela está dizendo não em relação à sua capacidade, ela está dizendo não porque você fez alguma coisa errada. Quanta gente chega e fala assim, Luciana, mas eu só levo não, eu tô tentando fazer o meu negócio, mas todo mundo me fala não, deve ter alguma coisa errada comigo, eu não faço direito. Você começa a achar que o não é alguma coisa lá na sua personalidade, do mesmo jeitinho que você achava quando era criança. Quando você fazia alguma coisa errada, você tinha o seu comportamento e a sua identidade criticada. E se você trouxe isso, você continua achando que os nãos que você está levando na vida são para você e para sua identidade. Só que não. Só que todo o teu comportamento está voltado para o medo de errar, para o medo de não ser perfeito. E com isso você perde muitas oportunidades, inclusive de se desenvolver. Porque não dá para aprender a nadar lendo, tá, gente? Então, se você só vai aprender, só vai aprender a fazer determinada coisa, se tornar excelente em determinada coisa fazendo. Nada do que eu te disser aqui, nada que você aprender nos meus cursos vai fazer diferença na tua vida se você não for nadar dentro d'água. Se você não for lá e cair na água para nadar. Então, como é que você vai se tornar excelente se você tem medo de ser criticado a todo momento? Você não vai conseguir fazer, né? Por quê? E se você não conseguir fazer, se você não conseguir colocar em prática, você também não vai se tornar excelente, por isso você não vai chegar no seu resultado nunca, tá? O outro medo, o outro grande medo que gera crenças, né,
raladas na venda direta, no empreendedorismo em geral, é o medo de faltar. Em algum momento, alguém falou assim, não vai ter para todo mundo, só algumas pessoas vão ser bem-sucedidas, só alguém vai ser bem-sucedido, só alguém vai dar certo, aqui não vai ter espaço para todo mundo, nem todo mundo vai ser salvo, tá? E sem querer entrar na religião, né? Sempre algumas religiões pregaram isso, não é todo mundo que vai se salvar, não é todo mundo. Então, o ser humano, não estou falando de ninguém que está aqui, tá? O ser humano ancestral, ele veio com essa pré-programação na cabeça dele, não vai ter para todo mundo. E se não vai ter para todo mundo, vai faltar para mim. E por isso que eu estou sempre focada com medo de faltar, por isso que eu estou sempre olhando para o tanto que não tem. E por isso que eu estou sempre pensando que é pouco, né? Porque no final das contas isso não vai dar para todo mundo. Então eu tenho que correr para pegar minha parte, porque se eu ganhar, alguém vai perder, tá? E essas crenças, elas geram comportamentos muito destrutivos, tá? Que na venda direta, qual que é a coisa comum disso? É você ir conversar com uma pessoa, você sempre acha que ela não vai querer e você sempre acha que para você ter sucesso ela tem que perder, quando que é o contrário, né? Para você ter sucesso, os dois têm que ganhar. Só que a tua crença de escassez faz com que você acredite que não tem mais gente que vai querer. Então, que se aquela pessoa não aceitar, você está ferrado, porque, né, onde é que você vai encontrar outra? Tem que ir para a prática, assim, não dá. Escrevam aí, tatuem no corpo de vocês, não dá para aprender nada lendo, tá? Então, nada do que eu vou falar aqui vai resolver a vida de ninguém, só o que vocês colocarem em prática aqui vai fazer, sim, diferença na vida de vocês. Então, os dois medos que geram as crenças que eu vou falar aqui é medo da crítica e medo de perder, tá? Como é que eu descubro se eu tenho crenças limitantes, se eu tenho crenças limitantes em relação à meta que eu estou trabalhando, né? Então, primeira coisa, a Sandra já tá conversando aqui com a Geise na live mesmo, né? Pedindo para ela escutar ali o que eu falei. Então, vamos lá, gente. Como é que eu descubro se eu tenho crença limitante? Pensa na tua meta, tá? Aí, pensou na tua meta, o que uma pessoa que quer isso que você quer teria que fazer? Né? Qual seria o comportamento que ela teria que ter para atingir essa meta, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar de uma coisa que é muito comum, porque as pessoas que estão aqui são pessoas que estão muito relacionadas à venda direta. Quem quer ser diretora, qual seria o comportamento dessa pessoa que ela precisaria fazer? Ela precisaria apresentar a oportunidade de negócio todos os dias, ou o máximo que ela pudesse, né? Então, esse é o comportamento. Para virar diretora, você precisa apresentar a oportunidade. Para emagrecer, você precisa cortar calorias. Para baixar a pressão, você precisa fazer tal coisa. Para baixar o diabetes, você precisa fazer tal coisa. Para fazer uma corrida de 15 km, você precisa começar caminhando, tá? Então, o comportamento pensa na tua meta e pensa no comportamento que você teria que ter para atingir esse objetivo, tá? Agora, faz um olhar diferente. Olha para o teu comportamento. Ao invés de apresentar a oportunidade todo dia, o que você faz? E aí tem que cuidar o seguinte, que a maioria das vezes a gente vai dizer, eu não faço isso, eu não agendo, eu não me organizo. Não é isso. Não agendo, não me organizo, não faço isso, é não comportamento. E não comportamento não existe, tá? A gente não tem como a gente não se comportar de um jeito, tá? Então, você tem que olhar para o comportamento. O que você faz? Para ser diretor, eu precisaria apresentar a oportunidade de negócio todos os dias, tá? Se eu não estou fazendo isso, que é o que me faria chegar ao diretorado, o que eu estou fazendo? Qual é o comportamento? Esse comportamento, gente, ele vai dizer muito sobre o tipo de crença que você tem. Aqui tem gente que ao invés de oferecer a oportunidade para as pessoas, nunca oferece, diz até que esquece, e só oferece o produto, só vende, e nunca oferece a oportunidade, tá? Qual a crença dessa pessoa? Quem que imagina aqui qual é a crença que essa pessoa tem? Essa pessoa tem uma crença de que se ela não oferecer a venda, ela vai perder. Em geral é isso, tá? Tem outras que podem estar fazendo. Se ela tinha que estar oferecendo a oportunidade, mas ao invés disso, ao invés de oferecer a oportunidade, ela vai estudar lá algo novo, um vídeo novo, um treinamento novo, ela vai procurar
mais conhecimento, ela vai para o YouTube ver quem que está iniciando, ela vai para o Instagram para ver quem que está iniciando, né? E qual é a crença dessa pessoa? A crença é que ela não está pronta, ou que ela precisa aprender tudo primeiro, né? Eu vou dar mais uns exemplos. Então, o que eu quero que você pegue nesse momento é o seguinte: qual é o teu objetivo, tá? Seja ele qual for em qualquer área, o que você teria que estar fazendo para atingir esse objetivo? Aí escreve ali o comportamento. Qual era o comportamento que você teria que ter para conquistar isso? E qual é o comportamento que você está tendo? Tá? E a outra pergunta: subestimar a possível iniciada. Pois é, né? Esse é um comportamento muito, muito corriqueiro até, né? Mas o problema dele não está nem no subestimar ou achar que é boa ou achar que é ruim. Sabe qual é o problema? É você julgar e tomar decisão pela pessoa. É outra coisa que vocês têm que gravar aí, que parece muito besta, parece muito simples, tá? Mas decisões são tomadas pelas pessoas que têm poder de tomá-las. Quem que decide? Quem que tem poder de tomar a decisão de entrar ou não no teu negócio? É você? Não. Se você toma a decisão antes, se você não dá a chance para a pessoa de te dizer sim ou não, você está tentando tomar uma decisão por ela. Sabe o que vai acontecer depois? Outra pessoa vai deixar ela tomar a decisão e ela vai tomar a decisão de muitas vezes entrar. E aí você vai dizer: ai, olha só, fulana não entrou comigo, eu era consultora dela há muito tempo, e aí olha só, foi lá e entrou com outra. E aí? Quem que não cumpriu a regra de ouro? Quem que não deu a chance para outra pessoa dizer qual que era a posição que ela tinha sobre aquilo ali? Você. Você que não fez a sua parte, você que não tratou o outro como gostaria de ser tratado, você que tomou decisão pelo outro. Por quê? Porque você achou que a pessoa não ia querer, porque você achou... E isso tá junto, encalacrado numa crença que você tem, que pessoas para querer essa oportunidade têm que ter determinada coisa. Lá veio eu com meu iPhone de 23 de novo, que não existe, né? A consultora que você quer tem que ser perfeita, porque ela tem que ter a necessidade, mas ela tem que ter o cartão, ela tem que precisar, mas ela tem que ter dinheiro, né? E é uma coisa que não existe. Você quer uma coisa que não existe, você quer tomar decisão pelas pessoas, é por isso que você não oferece, né? Então tá muito, 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 muito além. Então a partir de hoje, escuta isso. Decisões são tomadas pelas pessoas que têm poder para tomá-las, e não é você que tem poder para tomar a decisão por ninguém. Você só tem poder para tomar as suas próprias decisões, tá? Então, voltando ali, né? Identifiquei a minha meta, identifiquei o comportamento que eu deveria ter. Eu tô rindo da carinha da Sandra ali, esgualepada, tô batendo forte hoje. E qual é o comportamento que você tem ao invés daquele que você deveria, tá? Agora, a pergunta que vai praticamente dizer que tipo de crença você tem é a seguinte, o que uma pessoa precisaria acreditar para, ao invés de fazer o que ela deveria fazer isso aqui. Então, no exemplo da pessoa que quer ser diretora e, ao invés de oferecer a oportunidade, ela julga se aquela pessoa A, X, Y, Z vai aceitar ou não, e fica esperando um sinal que a pessoa que tem que dar para ela oferecer a oportunidade, e aí não oferece, só vende. O que uma pessoa precisa acreditar para se comportar dessa maneira? E aí você vai escrever aí quais os pensamentos que vão vir na sua cabeça. Tá? Aí você vai ver que precisa acreditar que essa pessoa não vai querer iniciar comigo porque eu não tenho sucesso ainda. Eu preciso acreditar que eu não sou boa para treinar pessoas, por isso que eu não vou oferecer. Eu preciso acreditar que essa pessoa já está muito bem sucedida, então ela não vai querer o que eu tenho para oferecer. Eu preciso acreditar que essa pessoa não vai acreditar no que eu estou falando, porque eu ainda não tenho o sucesso todo visível que eu gostaria. Então você vai anotar aí quais são os pensamentos que vêm na tua cabeça na hora que você pensa o que eu precisaria acreditar para estar me comportando dessa maneira, tá? Isso é a tua crença, tá? Pensa assim, quando você tá... Vamos imaginar uma pessoa que quer ser diretora e ela tá sempre adiando, ela sempre procrastina tudo, tá? Porque ela tá sempre fazendo uma coisa para uma coisa para outro. Alguém pede uma coisa, ela vai lá e corre para fazer, mesmo que ela tivesse compromisso.
ela deixa tudo de lado porque ela acha que ela que tem que resolver tudo. Que tipo de crença tem essa pessoa? Ela não chega no resultado dela porque ela é preguiçosa? Não, gente. Ela quer o resultado dela, ela de fato quer. Só que tem uma coisa lá, prendendo ela, que fala o seguinte, ó. Se você não atender a demanda das pessoas, você não vai ser uma boa mãe, não vai ser uma boa esposa, você vai deixar os seus filhos traumatizados, você vai isso, você vai aquilo, e a pessoa fala o quê? Larga tudo e vai primeiro atender qualquer demanda que tenha e não faz aquilo que ela tinha que fazer. Depois ela fala assim, pra mim não dá porque eu tenho filhos, pra mim não dá porque eu tenho... pra mim não dá porque eu tenho... marido, tá? E quanta gente com marido e com filhos é bem sucedida, gente. Os filhos, os maridos, não coloquem a culpa neles, não façam isso com eles, né? Coloquem eles como motivo de alegria para você se esforçar ainda mais para poder atingir o que você quer. Tem uma crença mais ralada de todas, que muita mulher tem e não confessa, tá? Que é aquela crença de que mulher não pode ganhar mais que o marido, porque o marido depois não vai se sentir bem. E aí quando ela está chegando no lugar onde ela chegaria perto do topo, ela começa a derrubar tudo para que a crença dela fique válida e ela continue lá, tá? Então tem muita coisa sobre mulheres, tem crenças, eu acho que eu vou fazer um mês de crenças para vocês, sobre as crenças do porquê as mulheres não chegam ao topo, né? E o tipo de coisa que elas acreditam. E isso vem lá de dentro, assim, são coisas que ninguém fala assim ao vivo. Por que tu não atinge a tua meta? Eu não atingo a minha meta porque eu não quero ganhar mais que meu marido. É lógico que ninguém fala isso, só que lá no fundão, lá no sentimento dela, tá? E quando ela tá chegando perto dela passar, dela passar em termos de salário, passar em termos de reconhecimento, ela derruba tudo que ela estava construindo, bota a meta lá no chão, tá? Porque senão ela vai perder o marido. Então, muitas coisas, tá? O marido da Sandra tá me amando. Os maridos, eu vou falar uma coisa pra vocês, os maridos em geral me amam, né? A Luta Lentino tá aqui também. Os maridos em geral me amam, porque eu faço vocês mudarem dentro de casa também, né? Então... porque a crença é o seguinte, quando a gente tem uma crença que a gente atua na área dos negócios, normalmente a gente atua nas outras áreas da nossa vida. Então, se a gente pensa escasso no nosso negócio, a gente pensa escasso nas outras áreas da nossa vida. Se a gente tem medo da crítica no trabalho, a gente tem medo da crítica também nas outras áreas da vida, tá? Bom, gente, eu trouxe aqui agora alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de comportamentos que vão dar origem à crença, para vocês identificarem mais fácil aí, claro, né? Isso é um assunto denso, vai ficar aí para vocês fazerem. A Lu tá dizendo ali, ó, que os maridos amam mesmo. É verdade, com o tempo eles vão me conhecer melhor, vão ver que vocês vão mudar ainda mais. Então, olha lá, eu vou falar de alguns comportamentos, tá? Então, uma pessoa que tem vergonha de falar do seu produto ou do seu negócio, que tipo de crença vocês acham que ela tem? Ela chega no lugar onde estariam as pessoas que são público-alvo dela, mas ela tem vergonha de falar sobre o negócio. Quando pergunta pra ela o que ela faz, ela diz que ela é outra coisa. Ela diz a profissão antiga dela, tá? Uma coisa, presta atenção aí. Se vocês, quando perguntam pra vocês, perguntam qual é a profissão de vocês, vocês respondem outra coisa, vocês têm crenças relacionadas ao negócio de vocês, tá? Besta, diz a outra ali. E se vocês quiserem fazer um teste, perguntem na unidade de vocês qual a profissão que as pessoas costumam dizer quando vão fazer uma ficha. Vocês vão ver que tem gente que tem crença em relação ao negócio, né? E fala que é secretária, fala outra profissão, não assume, tá? E a crença maior que vem disso, quando uma pessoa tem vergonha de falar sobre o dinheiro, sobre o negócio dela ou sobre o produto, a crença base disso aqui é que quem vende porque não teve outra opção. Ou seja, uma crença de preconceito contra a sua própria carreira, tá? Não se dando conta que todos nós vendemos. O dentista vende, o médico vende, a gente como mãe vende, o coach vende, a consultora de beleza vende. Todo mundo vende, o advogado vende, não tem ninguém que não venda, tá? Pelo menos ideias a gente vai vender na nossa família. Então uma das crenças que tem bastante
quem trabalha com vendas está trabalhando com vendas por falta de opção. Só que não, absolutamente não, tá? Outro comportamento que mostra crenças, né? Desiste quando alguém critica. Então a pessoa tá lá, tá indo bem, só que em determinado momento alguém falou, mas isso aí, ó, tu falou errado, tu fez errado, tu fez não sei o que, a pessoa vai e desiste, tá? E qual é a crença base? Quem adivinha qual é a crença base dessa pessoa? Se vocês não adivinham, eu tenho medo que estoure o tempo aqui, eu vou falando, tá? Essa pessoa acredita que se ela errar uma vezinha só, a carreira dela tá quebrada para o resto da vida, que nunca mais ninguém vai acreditar nela. Então ela fica buscando a perfeição, e fica buscando mais estudo, e nunca age. Daí ela fica tentando nadar lendo, como eu estava dizendo para vocês. Ela fica lá lendo livro pensando que vai aprender a nadar. Quando ela entrar na piscina, ela vai se afogar, né? Porque ela não praticou. E aí a crença dela é que se ela errar uma vez só, ela vai estar ferrada pro resto da vida, que não vai ter mais chance de consertar. E eu vou te dizer que não acontece nada, tá? Não acontece nada. Eu já errei um monte de vezes na minha vida e não aconteceu nada do que eu imaginava que ia acontecer. A gente conserta o que acontece. Então você pode errar e aprender com o erro e fazer diferente. Mas a pessoa que desiste quando alguém critica, ela tá presa nessa crença, tá? Uma pessoa que demora a entrar em ação, né? Ela sabe já o que ela tem que fazer, ela sabe qual é o caminho que ela tem que seguir, mas ela demora a tomar decisão, ela fica em cima do muro, ela fica olhando o que os outros vão pensar primeiro, o que todo mundo tá falando para depois tomar a decisão dela, tá? E essa pessoa provavelmente ela tem uma crença de que eu preciso saber todo o caminho primeiro para ver se não tem um perigo no meio do caminho, tá? Então você convida alguém para avançar, para se desenvolver para se desenvolver na carreira, e essa pessoa demora a tomar a decisão, fica enrolando. O que ela quer? Qual é a crença dela? É que ela tem que ter segurança de ver todo o caminho. A Vanessa tá rindo aí, né? Você conhece bem isso que eu tô falando. Uma pessoa que o comportamento dela procura erro. Tu vai lá, fala um negócio para ela e fala assim para ela, faz isso aqui. E ela fica assim, mas acho que não vai dar certo. E ela fica procurando as possíveis coisas que podem dar errado daquilo que tu ensinou para ela e que tá dando certo para ti, tá? Essa pessoa tem uma crença de quê? Que as coisas não podem ser fáceis, se não for na sofrência não vai dar certo, né? Ela aprendeu que trabalho é um negócio que tem que ser duro, que tem que ser muito difícil, que se você não se matar é porque você não merece, né? E aí tem uma crença que era um ditado popular que se dizia assim, ó, tudo que vem fácil vai fácil, né? E aí as pessoas começaram a repetir isso em família, tudo que vem fácil vai fácil. Tá, pode até a intenção em dizer isso era outra coisa, tá? Mas na verdade o que isso criou é o seguinte: se não for difícil, é porque não é merecido, tá? Na minha vida eu tive que aprender a ser muito perfeitinha. Minha crença é justamente essa: se errar, ninguém mais vai dar crédito pra mim. Então você vai ter que ressignificar essa crença hoje. E a Kézia tá perguntando como lidar com uma pessoa assim. A gente só pode lidar com a nossa crença, tá? A gente não lida com a crença dos outros. A gente só lida com a crença dos outros se eles permitirem, tá? Se eles quiserem modificar. Ninguém muda a crença de ninguém porque você quer. O outro só muda se ele quiser. Então eu não posso mudar a crença de vocês. Inclusive, quando eu faço coaching, eu peço autorização, né? Eu peço licença para trabalhar a crença da pessoa. E com o outro é a mesma coisa. A gente não tem como lidar com a crença do outro. Só o outro pode tomar a decisão de mudar os comportamentos. É por isso que existe uma coisa, né, que é muito clara, assim, por que algumas pessoas vêm fazer processo de coaching ou se matriculam num treinamento e dão muito certo, e por que outras não dão nada certo, dá tudo errado? Porque a maioria das pessoas vem para o processo de coaching ou vem para o processo de desenvolvimento querendo manter os mesmos comportamentos e ter coisas diferentes. Ou seja, ela vem querendo proteger todas as crenças dela, continuar fazendo tudo que ela fazia antes e ainda assim mudar de comportamento. E aí o que acontece, gente? Como ela não se permite, ela não dá autorização para mudança, ela não muda a crença e consequentemente acontece que não muda também o comportamento e por último não muda o resultado. Então, se você
A pessoa tem que estar disposta a modificar o pensamento. Ela tem que querer, ela tem que perceber o prejuízo que isso está causando para ela. Então a gente não consegue trabalhar com o outro. Vocês podem eventualmente trabalhar com alguém da equipe de vocês, buscando fazer com que essa pessoa entenda o prejuízo que ela está tendo pelo pensamento limitador que ela construiu, e aí ela sim tomar a decisão de modificar o comportamento e você ajudar. Mas você não muda a crença de ninguém sem a pessoa permitir, tá? Vamos lá, mais uma crença aqui, mais um comportamento, tá? Muitos dizem que o processo que não deu certo. Claro, pode ser que o coach também não seja bom, né? E pode ser que o coach não tenha experiência naquela área. É muito difícil o coach trabalhar crenças. Eu fui me especializar em crenças justamente porque eu percebi isso, que se eu fizesse coaching com as pessoas sem trabalhar as crenças dela, eu não conseguia fazer mudança de verdade. A pessoa mudava num certo momento ali, atingia determinada meta e voltava ao comportamento anterior. Eu fiz mais de 7 cursos só de crenças justamente para isso, porque você não faz coaching se você não modificar crenças. Tá? Outro comportamento: estuda, faz curso, se matricula em todo que é workshop, assiste tudo que entra em tudo que é grupo, que tem coisa de graça e não coloca nada em prática, tá? Essa pessoa tem uma crença que não depende de mim, que alguma coisa vai acontecer e eu vou ter uma surpresa maravilhosa depois, e que as coisas vão se ajeitar no fim dos tempos, que as pessoas certas vão aparecer se eu só ficar esperando por elas, tá? Que basta conhecer, se eu estudar bastante, as coisas vão acontecer, só que não, tá? Se você estudar bastante, vai melhorar, só que só vai acontecer se você colocar em prática. Então, essa pessoa fica entrando em tudo que é coisa, mas não faz nada, porque ela fica achando que mais conhecimento vai resolver o problema dela, e não vai, tá? O que vai resolver o problema dela é colocar em prática o conhecimento que ela comprou. Nos meus cursos, vocês já me ouviram falar. Comprar um curso de mim e não colocar em prática é a mesma coisa que no médico ele receitar o remédio e você ir na farmácia comprar e não tomar. Não vai acontecer nada, tá? Vai piorar, inclusive. Pode até ficar mais doente do que estava antes. Vamos lá para a próxima crença. Próximo comportamento. Na venda, tá? Esse aqui é bem comum e um monte de gente sapateia comigo, fala assim: não, mas na minha cidade não dá. Vende fiado. Vende fiado porque acha que se não vender fiado ninguém vai comprar dela, tá? Então ela pega e entrega o produto dela e ela fala: não, na minha cidade não dá para vender assim, porque só aqui todo mundo vende fiado, aqui é o único lugar do Brasil que tem caderno, que tem isso, que tem aquilo. Tá, ok, eu respeito, eu não vou contra a crença de ninguém, sou louca, né? Não sou louca. A gente não contesta a crença assim. Eu só pergunto uma coisa: se você for comprar alguma coisa no Boticário, você vai lá e anota no caderno. Quando você conseguir anotar no caderno lá no Boticário, aí você vem para mim e fala que na sua cidade só se vende fiado, ou Boticário ou outra coisa, tá? É você que diz para você mesmo que as outras pessoas têm outras prioridades e que para você ela não vai pagar à vista, no cartão, porque você tem a obrigação de vender fiado para ela, porque se você não vender fiado para ela, ela não vai comprar mais. E daí, gente, se ela não comprar de você, se ela comprar de você fiado, você não ficou com nada e ela ficou com o teu produto e você não tem para vender para outra. Não existe isso, tá? É dentro de você. Então, hoje mesmo pensa, qual a sua intenção em vender fiado? Por que você está vendendo fiado para as pessoas quando todo mundo não tá? Tá? Pensa aí, qual é o pensamento, o que eu preciso acreditar para que eu venda fiado quando todo mundo vende no cartão ou em dinheiro. E aí você vai descobrir a crença que está te limitando nessa área. E quando você muda a crença, você muda o comportamento automaticamente, tá? Não tem essa, não existe. Se não mudou é porque não mudou a crença. Outro comportamento aqui, ó. Evita investir em si mesma porque acha que esse dinheiro vai faltar depois, tá? Então, a pessoa tem uma coisa que ela precisa comprar um determinado produto para demonstrar mais, para vender mais, e ela não compra porque ela acha que vai fazer falta depois. Ela precisa fazer um treinamento para determinada coisa e ela não compra aquele treinamento porque ela acha que vai faltar dinheiro depois.
ela precisa conversar com um mentor, ela precisa ir em determinado lugar, ela precisa ir em um evento, ela não vai porque ela acha que aquele dinheiro vai fazer falta depois, tá? Tudo porque ela tá com uma crença de escassez enorme e ela não acredita que ela vai poder gerar dinheiro para fazer acontecer. E isso na venda direta é muito comum. A consultora tem medo de fazer pedido, mesmo tendo dinheiro, porque acha que vai faltar depois. Não entendendo que dentro da venda direta você usa dinheiro para fazer mais dinheiro. Não tem como fazer dinheiro sem você usar esse dinheiro antes, né? Então você ganha sobre aquilo que você vende, o lucro daquilo que você vende.